bem? Aqui é o Edmar, tô aqui de novo. Quero conversar com vocês, falar um pouco sobre astrologia, um pouco sobre o panorama da semana. E aqui eu tenho que deixar alguns recados, né? Se você quer fazer seu mapa astral, se você precisa de alguma orientação astrológica, né? Me manda mensagem no WhatsApp, tem meu telefone nos comentários. Deixa um comentário no vídeo, isso ajuda bastante o canal, né? Compartilhe com outras pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos. Eu não promovo, né, o crescimento dos vídeos, eu deixo crescer naturalmente, até porque eu tenho uma outra atividade, né? Eu tenho um trabalho que me toma bastante tempo, né? Então isso aqui já não é mais um hobby, mas também não é minha atividade principal. Então por isso que eu não promovo os vídeos e deixo o crescimento ser natural. Mas entrando no que realmente interessa, né? A gente fala do panorama astrológico. A gente está num momento do ano bastante interessante, né? Que muito provavelmente vai gerar bastante reflexões durante o ano, né? Pegando o cenário, né, do movimento da Lua, do ciclo lunar, a gente essa semana, hoje, né, entre ontem e hoje, a gente teve a Lua cheia em Sagitário, uma Lua cheia bastante carregada de intelectualidade, né, e capacidade de diálogo, mas também, né, pegando todos os pontos, né, de irresponsabilidade desses dois signos, né, Gêmeos e Sagitário. Gêmeos, né, um pouco de irresponsabilidade nas informações que transmite. Sagitário, um pouco de, né, síndrome de Peter Pan, aquele que nunca cresce, nunca amadurece, mas são características humanas. A gente tem que entender, absorver, né, e saber conviver com elas. E essa lua cheia agora, né, durante a semana, ela se desenvolve, né? Essa lua vai passando por Capricórnio, Aquário, né, até chegar em Peixes ali no dia 10, sábado, onde ela faz a lua minguante em Peixes, né? E é uma lua minguante muito próxima ali do Dia dos Namorados, né? Então, para quem tem um relacionamento, para quem tem uma relação, né, bastante interessante, porque vai trazer todas as características piscianas para o momento, né, ali no final de semana, né, culminando ali no dia 12, segunda-feira, Dia dos Namorados. Mas é uma lua minguante, né, uma lua de reflexão, uma lua não muito propícia para recomeços, né, ou para inícios. É uma lua minguante que tende a trabalhar melhor aquilo que já está estabelecido e que pode ali, né, de que forma pode ser melhorado, pode ser transmutado. Mas isso é o panorama, né, da semana. Essa lua acontece minguante em Peixes, depois ela vai evoluir, né, para uma lua nova em Gêmeos, ali no finalzinho de Gêmeos, né? Novamente a gente tem a aceleração, né, uma aceleração dos resultados. Então a gente tem a lua acontecendo no finalzinho de Gêmeos, com o Sol, com a lua logo em seguida entrando em Câncer, o signo que ela rege, e o Sol também, né, 2 dias entrando em Câncer. Então a gente tem um panorama onde a gente sai de uma capacidade de comunicação muito grande para aquele momento que a gente para e percebe que a gente precisa ter aquele sentimento de pertencimento, né, que é o grande propósito de Câncer, né, que é se sentir parte de alguma coisa. Então a mãe, né, nos traz
essa sensação, a família, né, muitas vezes a nossa raça, né, o nosso grupo racial, o nosso grupo cultural. Então essa sensação de pertencimento, ela acontece bastante forte no signo de Câncer, né? Então esse é o panorama, né, o panorama do movimento da Lua e como ela vai progredindo. A gente vai falar disso, né, nos próximos vídeos, todo final de semana. Mas uma coisa bastante interessante que acontece entre hoje e amanhã, né, que é a entrada de Vênus em Leão, né? É uma entrada bastante significativa, visto que, né, que Marte já está em Leão, né? Então, é significativa por N aspectos, né? Então, ela é significativa porque Vênus representa o feminino, né? Que hoje ainda está no signo de Câncer, então fortifica todos os valores, né, femininos, todas as qualidades femininas, né, desde da amabilidade até a receptividade, né, assim, o desejo de cuidar, né, a capacidade, né, de alimentar, né, e de cuidar de alguém. Então a Vênus sai desse signo onde essas qualidades são fortificadas, né? Então, como a Vênus representa os nossos gostos, né? Aquilo que aquilo que a gente gosta, né? Aquilo que a gente é atraído é atraído para aquela situação, atraída para aquele valor. Então, as mulheres aproveitando aí do signo de Câncer, agora essa Vênus sai do signo de Câncer e vai para Leão. E em Leão, né, essa Vênus vai levantar alguns assuntos importantes, né? Eu falei aqui para vocês algumas vezes que o signo de Leão representa o indivíduo em contato com, né, a sua essência, né, contato com a sua, né, com o seu coração. Vamos chamar o coração, né? Vamos assim racionalizar o que é coração, né? Então, coração é a parte mais evoluída, né, do nosso emocional, vamos dizer assim, né, do nosso emocional, do nosso racional. Então, o coração é um órgão, né? A gente pode fazer N correlações aqui. O coração é o órgão que é o centro do corpo, porque bombeia sangue para todo o corpo, assim como o Sol é o centro do sistema solar, né? E o coração tem o chakra cardíaco, que é o chakra onde a gente acaba armazenando todos os nossos defeitos e nossas qualidades. A gente na teosofia não fala defeitos e qualidades, fala skandras e nidanas, né? Skandras são as qualidades que nos levam para o futuro, né? E nidanas as qualidades que nos levam para o passado. A gente poderia dizer que isso é defeito, né? Por exemplo, um exemplo fácil de dar para vocês é a agressividade, por exemplo, né? No passado, quando a gente precisava caçar, a agressividade era uma qualidade, né? Se não tivesse agressividade, a gente não caçava, né? Não comia. Hoje a agressividade não é mais necessária, então é uma característica que nos leva para o passado, entendeu? Então é interessante a gente diferenciar, né? Porque esse assunto é muito legal, que traz muito conhecimento. Pena eu não tenho tempo para, né, tocar nesse, né, tipo assim, desmembrar todos os vieses que a gente pode falar aqui sobre isso, mas é importante a gente saber que o coração ele é a parte mais evoluída do nosso emocional, né, que se conecta ali com a nossa razão. Isso é a minha percepção e a percepção de muitas pessoas que eu estudei, né? Inclusive o professor José Henrique de Souza, fundador da biose, ele dizia que aquele que, né,
conseguisse transmutar sua mente ao lado do coração, ou seja, não, sem perder, né, esse contato com o coração, né, alcançaria, né, as maiores alturas na vida. Então é uma frase bastante importante que, né, dele, e que eu sempre busquei entender, sempre busquei vivenciar, né, isso na minha vida. E Leão é esse, né, esse contato com esse coração que pode muitas vezes ficar assim, ter uma visão superficial da vida, né, e olhar, né, a vida, né, as suas emoções, né, esse coração de uma forma muito superficial, e ficar um pouco deslumbrado com o próprio ego, né, mas que algumas vezes supera esse limite inicial, né, e vai buscar, né, nesse coração o contato com essa mesma essência, né. Por isso Leão tem uma conexão tão importante com a arte, né, que a arte é a principal forma que faz com que o ser humano seja igual ao Criador, né, que possa criar, né, criar realidades novas, né, criar, entender, a partir das próprias percepções, você é capaz de criar algo novo, né, criar algo que realmente mostre, né, os valores do seu coração, né. Então Leão tem uma conexão muito grande com tudo isso que eu estou falando para vocês. Como eu falei para vocês, Câncer representa a criança recém-nascida que precisa de cuidados, que precisa ser alimentada, cuidada. Mas Leão representa a criança, né, se descobrindo, né, como alguém criativo, descobrindo o seu potencial criativo, né. Então esses valores, né, da verdadeira pureza, da verdadeira inocência, também tem ligação com o signo de Leão. E, né, o que a gente mais busca na vida do que realizar, né, né, realizar aquilo que a gente realmente é, né, ser realmente autêntico na vida, sem ficar espelhado nem sem ficar dependente, né, de referências externas, não estou dizendo que isso é errado, né, não estou dizendo que isso é errado. O aprendizado, né, buscar referências, buscar outros pontos de vista é extremamente importante, né. Mas depois que você vê, né, assim, você percebe o mundo e vê várias possibilidades, você volta para dentro, né, e vê aquilo que realmente você é, né, que é a frase do Shakespeare, né, volta, bate na porta do seu coração e pergunta o que ele sabe, né. Então para mim, na minha visão, lógico que eu tenho um pouco de influência, né, sou um pouco influenciado por um acidente real, mas na minha visão é isso que falta muitas vezes na humanidade, né. As pessoas elas acabam defendendo ideias que não são delas, defendendo pontos de vista que não são delas, vivendo vidas que são semelhantes, né, às das outras, buscando por ideais, né, e propósitos que também não são delas, são dos outros, e a gente copia, né. Então é importante que a gente comece a perceber, né, em que nível de autenticidade a gente consegue alcançar, e quanto é importante a gente cada vez mais ser autêntico, né. E esse ser autêntico, na minha visão, né, não posso falar sobre todos, né, mas na minha visão é o que realmente traz a felicidade, né,
essa sensação de você estar vivendo aquilo que você né? Você está sendo fiel ao seu. E fidelidade tem muito a ver com o signo de Leão. Aliás, tem muito a ver com os signos fixos, né? E Leão é um signo fixo, né? Fidelidade, sendo fiel àquilo que você acredita, né? Aquilo que você deseja, está sendo fiel àquilo que você pensa, né? Aquilo que você sente. Então, essa autenticidade, essa visão, né? Então, quando a gente olha a criança, voltando pro símbolo da criança, né? Quando a gente olha a criança é assim, né? A criança não tem papas na língua, ela fala o que ela pensa, ela fala o que ela sente. Isso é ser autêntico, né? Trazer autenticidade. E é interessante que a gente tem a oportunidade agora, né, estando Marte em Leão e a Vênus entrando em Leão, da gente buscar essa autenticidade, né? Buscar não com o peso de quem está fazendo alguma coisa obrigado, não, mas com a alegria de saber que a vida é uma oportunidade, a vida ela é um presente, que todo dia a gente tem que ser grato pela oportunidade de viver e dar o melhor de si, né, a cada dia, né? Como naquele filme, né, que a pessoa vive a mesma história todos os dias, né? A gente tem essa oportunidade, né? É como se fosse uma parábola, né? Enquanto você não der o seu melhor, enquanto você não for a sua melhor versão, você vai viver a mesma coisa todo dia, a mesma situação, né, vai se repetir e você não vai conseguir evoluir. Então, eu sei que a gente acaba reclamando da vida e muitas vezes a gente culpa, né, culpa a situação, né? Mas se a gente entender o significado do signo de Leão, sim, na sua mais profunda síntese, Leão é a grande oportunidade de você ser o que você quiser. Leão é a oportunidade, mais uma vez, grande conexão com as artes, né? Um ator que representa o papel, né? Um pintor que pinta um livro, né? Um autor que pinta um quadro, né? Um autor que escreve um livro. Em todas essas situações, né? Em todas as situações, essa pessoa está criando algo novo a partir, né, do que ele é. Isso é interessante que a gente pense, que a gente reflita sobre essa possibilidade justamente agora que a gente tem, né, os dois símbolos, né, o símbolo do masculino e o símbolo do feminino no signo de Leão, ou seja, também existe uma conexão, né, entre esse lado masculino e feminino. Também é mais fácil, né, a gente ganha essa coragem, é sentida pelos dois, né, pelos os dois gêneros, né. Então, tanto os homens como as mulheres vão sentir essa coragem, essa vontade de se projetar, né, de projetar a própria imagem, de projetar a própria vontade no mundo, né. Então, lógico, de formas diferentes, e a gente vai falar disso aqui, né. Marte vai mais pela ação, né, então são as ações corajosas e com honra, né. Não podemos esquecer da honra. A honra está envolvida com o signo de Leão também, fazer o certo pelo certo, né, e com coragem, enquanto a Vênus vai trazer todas essas possibilidades de criatividade, né, desde a arte até as situações onde a gente precisa ser líder, né. Lembrando que Leão também tem uma conexão muito... Quando a gente fala da conexão que Leão tem com a liderança, a gente tem que lembrar
né, que ninguém é líder, nenhum líder é líder sem ser líder de si mesmo, né? E essa é a grande lição de Leão relativa à liderança, é ser líder de si mesmo, né? Ninguém segue alguma pessoa que não sabe, né, se controlar a si mesmo. Então aí mora, né, o potencial de liderança de Leão. E a gente, como eu falei, a gente vai falar de vários assuntos aqui durante praticamente 3 meses, porque a gente vai ter, né, essa alunação de Gêmeos que está terminando, depois a gente vai ter a alunação de Câncer, e durante todo esse período a Vênus e Marte estarão ali em Leão. Quando o Sol entrar em Leão, Marte, em determinado momento ali no mês de julho, vai entrar em Virgem, né? E quando o Sol entrar em Leão, né, ali aproximadamente dia 21 de julho, a Vênus fica retrógrada. Então, a Vênus ficando retrógrada, né, a gente vai ter que fazer uma revisão sobre todos esses assuntos aqui que eu falei para vocês agora, desde a nossa criatividade, a nosso senso de autoconfiança, a nossa autoestima. A gente vai ter que fazer uma revisão sobre essas coisas, sem a ajuda de Marte, né, mas agora com a ajuda do Sol, né. E isso é uma coisa bastante interessante que eu vejo, porque Marte, como entrou em Virgem, já vai entrar naquela intenção do aperfeiçoamento, né, da auto-melhoria, né. E também vai entrar em 2 assuntos complicados, né, que é a crítica, a autocrítica e a crítica, né. Então, com Marte podendo, assim, exaltar a crítica, né, a autocrítica ou a crítica, e a Vênus retrógrada, a gente pode sofrer bastante, né, nessas questões de autoestima, né, e autoconfiança, porque ou a gente pode receber crítica dos outros, ou isso acabar alimentando as nossas inseguranças, né. E aí, com a Vênus retrógrada, realmente vai acontecer uma revisão sobre esses assuntos, né, sobre a nossa autoestima e a nossa autoconfiança. Mas eu acredito que a gente tem aí, né, até dia 21 de julho um bom tempo para a gente, né, desenvolver e ver todas as nuances que essa combinação pode nos trazer. Lembrando que Marte e Vênus passando em Leão, né, vai fazer quadratura, né, para Júpiter, Júpiter em Touro, né, já está fazendo, o Marte já está fazendo, a Vênus vai fazer nos próximos dias, que é uma quadratura que que é uma quadratura que tem um lado negativo, que é o lado de exaltar, assim, poder exaltar, nem sempre vai exaltar, mas pode exaltar em nós a questão da ostentação. A gente quer se sentir bonito, bem visto, admirado, a gente tem essa necessidade, né? São 2 signos que trazem essa ideia, Touro e Leão, e a gente pode ou gastar muito dinheiro para isso, né? Lembrando que Júpiter sempre traz um pouco de excesso, né? Júpiter está em Touro, a gente pode gastar um pouco de dinheiro com isso, né? Querendo ostentar, querendo parecer, criar uma imagem, né, às vezes até além do que a gente mas criando uma imagem super valorizada. E depois eles farão quadratura com Urano, né, que vai trazer os mesmos assuntos, mas agora de uma forma bem mais pesada, né. Lembrando que Júpiter é o grande benéfico, né, e ele tende a suavizar os efeitos. Então a quadratura de Marte para Júpiter e de Vênus para Júpiter traz mais a ideia de eu preciso melhorar, eu preciso aparecer, né, eu preciso ostentar, né, todas essas situações. Mas a quadratura com Urano, né, ela vai ter um viés mais
assim, perturbador, né, porque serão meio que situações de crise, né, são testes mesmo na nossa autoconfiança, na nossa autoestima, né, que podem envolver dinheiro, né, lembrando que Urano está em Touro. Então é isso, acho que eu dei um resumão, né, dessa entrada de Vênus em Leão. A gente vai falar disso aí, tem praticamente 3, 4 meses para a gente falar sobre isso, mas eu acho que esse resumo traz assim, um insight de vários assuntos que eu vou tocar aqui durante esses 3, 4 meses, né? Então desejo que, né, que a gente possa realmente aproveitar essa passagem, né, desses dois planetas tão importantes, né, Marte representando o masculino e Vênus representando o feminino. E aqui eu só posso deixar, né, uma dica, né, assista a National Geographic, né, aqueles documentários de leões lá, né, ver como o leão representa o poder ali, né, mas é só um poder representativo, né, a leoa que caça. Então a gente vai tratar desses assuntos aqui e entender como isso pode acontecer na nossa vida, né? Então agora eu vou mostrar o mapa aqui para a gente conversar aí sobre o movimento da Lua. Então a gente está aqui no dia 24. Deixa eu ajustar o dia aqui que então esse é o dia 5 de junho, né? A gente vê a Vênus entrando aqui, né, no signo de Leão. Esse mapa foi tirado às 19 horas, né? Então aí no dia de amanhã, dia 5 de junho, a Vênus entra em Leão, fazendo essa oposição aqui para Plutão, que está assim, tá em movimento retrógrado, mas está em Aquário, né? Então lembra que semana passada eu falei que oposições, né, contatos entre Vênus e Plutão traz uma certa passionalidade, né, traz algum nível de ciúme e possessividade, né? Então espero que esteja tudo certo com vocês e não tenha nenhum problema, mas existe algum potencial de, na verdade, todos esses dias, né, que a Vênus está tá fazendo essa oposição aqui com esse Plutão, existe um potencial de passionalidade aí no ar. Nesse dia, né, lembrando que estamos no dia de hoje, domingo, né, numa lua cheia aqui em Sagitário, né, na segunda-feira a lua ainda é cheia, mas está em Capricórnio, né, e ela faz bons aspectos aqui para Saturno em Peixes e Júpiter em Touro, né? Então, clima de trabalho responsável, clima responsável, né? E também cordial, né? Com o Saturno aqui em Peixes. E aqui a gente está no dia 6 de junho, né? A Lua avança aqui dentro do signo de Capricórnio e faz esses também bons aspectos aqui para Mercúrio, que está no finalzinho de Touro aqui, chegando em Gêmeos, né? Quase chegando em Gêmeos, e Urano que também está em Touro aqui. Então, assim, o clima de profissionalismo, né, e a nossa responsabilidade profissional também está bastante fortalecida com isso, né? Ideias criativas, né? Eu não comentei muito, mas essa conjunção que se deu esses dias de Mercúrio com Urano, ou seja, a mente pessoal, né, a mente racional com a mente cósmica em Touro, né, ela é capaz de criar
aquelas situações onde a gente tem grandes ideias, né, para resolver problemas, muitas vezes de ordem prática. A gente está falando do signo de terra, touro, né, mas existe essa possibilidade. Então essa lua passando em Capricórnio reforça esse aspecto, né, dessa criatividade para resolver problemas. É interessante isso. Enquanto isso, a Vênus avança em Leão, Marte também avança em Leão. E aí ele está no dia 7. Dia 7 a Lua entra em Aquário, faz uma conjunção com Plutão, né, que ainda está oposto a Vênus. Então aquelas questões que eu falei para vocês de personalidade também estão envolvidas, só que agora com o potencial aqui, né, de trazer as emoções à flor da pele aí, né, a Lua passando aqui junto a Plutão, então envolve as emoções. E essa Lua faz uma quadratura aqui para Júpiter em Touro, né? Então também envolve nossas questões políticas aí, né? As questões monetárias, né? Os problemas dos impostos, né? As manifestações, todos esses assuntos que vemos aí borbulhar no noticiário, né? Envolvem essa lua aqui entrando em Aquário, ou seja, se preocupando, né, focando no coletivo, né, contra uma Vênus que está pensando nos valores pessoais, né, e tanto a Vênus como a Lua aqui fazendo uma quadratura para Júpiter em Touro, né. Também isso aqui envolve, né, esse clima de, assim, as pessoas elas acham narrativas para dizer que o mercado está evoluindo, né, que o mercado vai começar a crescer, que os ativos vão ficar, vai valer a pena investir em ações, vai valer a pena investir em criptomoedas, porque o mercado vai ser auto-infinita. Então essa narrativa também ganha força, né, porque a gente sabe que semana passada fizeram um acordo, né, o Biden fez um acordo com o Congresso, então eles passaram, né, deram uma permissão para passar o teto de gastos deles. Então eles vão gastar mais, eles vão emitir dinheiro, vão emitir moeda, vão gerar inflação. Isso é o alimento dessas narrativas, né, essa narrativa de que o mercado vai subir. Mas o que eu tenho observado é que até o mercado já viu que essas narrativas são falsas, porque ele não consegue subir, ele está lateral, os preços ficam, muitas vezes a gente não está acostumado com essa linguagem, né, do mercado financeiro, mas é a mesma coisa que dizer que os preços estão estáveis, eles não sobem, os ativos não ficam mais caros nem mais baratos, né? Na verdade eu espero há um bom tempo que eles caiam, não porque eu quero que eles caiam, né, mas porque o cenário dos preços ele é ilusório, né? Os preços eles são manipulados para que as pessoas continuem comprando, né, ações, criptomoedas. E quem manipula o mercado é quem tem muito dinheiro, então eles criam uma tendência que o mercado vai subir. As pessoas mais, assim, com menos conhecimento no mercado financeiro vão lá, compram ativos, né, e quando o ativo chega no preço que eles querem, eles vendem, né, e as pessoas que não têm conhecimento acabam perdendo dinheiro. Então eu vi isso acontecer praticamente, estou vendo isso acontecer praticamente 2 anos, né?
Porque essas mesmas pessoas que têm muito dinheiro, eles também sabem que a situação humanitária não está boa, né? Mas essa é a única forma também de eles ganhar dinheiro sem o crescimento esperado, né? Então, o que a gente tem que fazer, né, é realmente avisar, né, e informar quem a gente conhece para que não caia. Tem até o apelido, né? O apelido das pessoas que têm muito dinheiro e que manipulam o mercado são as baleias, né? E as que têm pouco dinheiro, né, e entram no mercado de uma forma sem muito conhecimento são as sardinhas, né? Então, não sei se vocês já viram algum vídeo de baleia comendo sardinha, né? Então vocês imaginam porque são esses os apelidos. Agora, saindo de assuntos aleatórios, vamos continuar aqui. Dia 9 a gente... Deixa eu ver se eu não pulei um dia aqui. Pulei o dia 8. Mas vamos... no dia 8 a Lua continua andando aqui por Aquário, né? E vai fazer um trígono bastante interessante aqui com o Sol, que vocês estão vendo que está meio apagado aqui, é porque ele, nesse momento, né, não está fazendo um aspecto com nenhum planeta, mas no dia 8, que infelizmente não salvou a imagem, mas no dia 8 a Lua vai fazer um trígono aqui para o Sol em Gêmeos, então é um dia bastante interessante aí para comunicações e relações públicas no geral, né? E aí no dia 9 aqui a Lua chega em Peixes, faz uma conjunção com Saturno, que é uma conjunção que a gente pode ficar pragmático, talvez pragmático demais, mas está em Peixes, né? Então eu vejo mais a gente sendo capaz de ter uma sensibilidade em relação ao outro, ter empatia em relação aos outros, né? Até porque essa Lua, esse Saturno fazem um bom aspecto com Júpiter aqui em Touro, né? Então essa empatia ela pode dar bons frutos, né? Ela pode dar segurança material, né, e emocional para as outras pessoas. Aqui tem um outro aspecto positivo, que é Netuno no finalzinho de Peixes com Mercúrio no finalzinho de Touro, que também tem essa mesma conotação, né? A gente tem aqui Mercúrio no finalzinho de Touro e Netuno no finalzinho de Peixes. Então é uma conexão entre a sensibilidade pisciana, né, e a visão prática de Touro, né? Então também aproveitem aí esse clima de como é que eu posso dizer, Touro com Peixe sempre quando a sensibilidade consegue ser quase física, né? Quando a gente consegue ser sutil, né, Touro, e sensível ao mesmo tempo, isso também tem um grande viés artístico também, né? Porque não podemos esquecer que Touro é regido por Vênus, né? Essa Vênus que está aqui entrando em Leão, né? Então também traz bastante sensibilidade artística, musical, né? Muita, e física também, né? Física, tudo aquilo que agrada aos sentidos também ganha bastante valor. E aí passamos para o dia 10, o dia da lua minguante em Peixes, né, que eu falei para vocês. Vocês veem que aqui o aspecto é a quadratura, né, essa linha vermelha, é o 90 graus aqui da lua para o sol. E aqui, né, é aquela questão, a gente emocionalmente mais emocional e sensível, e, né, o Sol aqui em Gêmeos fazendo com que a gente não perca o foco da comunicação e da racionalidade. Então
como essas duas coisas assim, precisa de um pouco mais de esforço para se combinarem, né? Então a quadratura diz isso da quadratura. A quadratura é um aspecto negativo porque eu preciso gastar energia para combinar, né, essas energias, né? Então eu preciso, não é uma coisa que acontece naturalmente, né? Eu preciso parar e ou eu faço, eu escolho um momento só faço atividades geminianas e no outro só piscianas, ou eu preciso, né, interligar, conectar essas duas ideias, e é isso que traz a dificuldade, entendeu? Mas aqui, né, como eu disse para vocês, essa lua minguante em peixes torna o ambiente bastante, assim, emocionalmente, talvez romântico, talvez agradável emocionalmente, né? Como eu disse para vocês, bom porque está chegando aí dos namorados, né? Mas é uma lua minguante, né? É uma lua mais reflexiva, né, do que de iniciativa. E aí, né, dia 11, domingo, né, a lua entra em Áries. Bom, ela entra em Áries fazendo um trígono com a Vênus em Leão, né? Então, para quem vai fazer uma atividade ao ar livre, uma atividade esportiva, quem vai fazer uma viagem, né, talvez uma viagem para um lugar que você nunca foi, todas as atividades onde eu preciso da iniciativa e de coragem, elas são muito interessantes nesse dia 11, né? Porque traz a coragem de Áries e traz a coragem, né? Além do mais, né? Vamos colocar assim, traz a coragem pelo viés feminino, né, a Lua em Áries, e a coragem pelo viés feminino, a Vênus em Leão. Então é uma conexão de duas forças femininas em signos muito ativos, né, muito positivos, né? Então realmente eu acho que muito bom, eu acho que para atividades ao ar livre, uma atividade que você nunca fez, que você vai descobrir, que você vai conhecer, algo novo que você deseja fazer, que você nunca fez. Ótimo dia aí, dia 11 de junho. E chegamos aqui no dia 12, né? Dia dos namorados aí, com a lua ainda em Áries, só que fazendo agora o trígono para Marte, né? Então aqui é uma conexão entre o masculino Marte em Leão e o feminino, né, a lua em Áries. Então aqui é bastante fogo aí para alimentar aí as relações aí, né? Bom, só o fato de Marte e Vênus estar no signo de Leão, né, os dois estão no mesmo signo, que é uma forma de quase como dizer que eles estão em conjunção, né? Eles estão olhando pela mesma lente, né? Olhando pelo mesmo binóculo, né? Então eles estão fortificando o mesmo arquétipo, né? E aí a lua em Áries também traz traz o elemento fogo, né? A lua no elemento fogo, então também traz desejo, paixão, todas essas coisas que vai trazer esse lado sexual para o momento. Hein? É interessante a gente pensar nisso porque a lua é uma lua minguante em peixes, então traz o romantismo do sonho, daquele desejo que você quer realizar algo, mas aquilo é quase que um sonho, né? Quase que uma coisa meio etérea, sem forma, né? Então é um romantismo, né? Uma coisa que está ali só
desejando acontecer, né? Querendo acontecer, mas não acontece, né? E quando a Lua entra em Áries, fazendo aspecto com, né, com a Vênus em Leão e com Marte em Leão, então isso, né, necessita ser realizado, necessita que aconteça, né, que se torne realidade, né? É um impulso para que a coisa aconteça, para que a coisa se torne realidade. Então tá aí, né? Acho bastante interessante que esse ano alguns aspectos vêm fortificando as nossas principais datas aí. Aconteceu algo parecido no dia das mães ali, né? Muitos fatores femininos, né, fortificando ali o dia das mães. E aqui, de novo, né, muitos fatores, assim, muita energia que dá essa, vamos dizer assim, tesão, né, pela vida, pelo relacionamento, pelo outro, né, que dá esse tesão de viver. Também no Dia dos Namorados aí, que tem essa conotação, né? Então é bastante interessante aí. Espero que vocês possam aproveitar isso aí. Então é isso, pessoal. Quero desejar uma boa semana para vocês, né? Mais uma vez, se vocês quiserem fazer uma astral, me mandem uma mensagem no WhatsApp. Compartilhe esse vídeo, né? Manda para mais pessoas, dá um like, se cadastra no canal. Espero que vocês tenham uma boa semana aí, né? Uma boa semana aí, finalizando aí com o Dia dos Namorados. Um abraço, tchau.